Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso treinamento de hoje aí sobre sistemas de cortinas, scanners e radares, como instalar corretamente. Então a gente vai falar um pouquinho dessa tecnologia. Mas antes, pessoal, vamos lembrar um pouquinho da condição que a gente está atual hoje, né? Nós temos ainda uma pandemia, temos que me proteger. Eu estou aqui, né, sem máscara, mas estou numa sala fechada, isolado, né? Vocês em casa, vamos lembrar que a prevenção é importante. Então, as medidas básicas ainda mesmo para quem ainda está vacinado, é importante ser tomada, né? Lavar a mão, evitar espirrar, né? Usar o álcool em gel aí, não aglomerar. Então, essas são funções importantes que a gente precisa tomar aí para prevenir a condição que a gente está, né? E vamos falar um pouquinho da Pius, pessoal. A Pius ela é uma empresa, né, alemã de automação segura. Então, nosso lema é, né, nós automatizamos de forma segura. Essa é a nossa principal técnica que utilizamos na fabricação dos nossos produtos, na condição dos nossos serviços. Então, não entendemos que automação pode ser construída sem segurança. Automação tem que ser segura. Tá? Bom, a Pius é um grupo aí, fornecedor aí de produtos, de sistemas e serviços para automação segura. Né? Esses são os nossos diretores, tá? Que é da família. A Pius é uma empresa familiar, né? O Thomas Pius, aí, o diretor, e a Suzane Crusch, a irmã dele, são irmãos, e já levam essa empresa, né, com grande sucesso aí, com grande crescimento aí há muitos anos. Okay? Hoje a Pius ela está espalhada no mundo inteiro, então onde você vê um pontinho amarelo aí é uma filial Pius, ou seja, locais onde há industrialização, onde há, né, indústria, onde há automação, tem uma Pius presente. E temos também muitos parceiros, centros de desenvolvimento aí espalhados aí pelos outros lugares aí do mundo, né? Toda a nossa produção vem lá principalmente da Europa. Então, lá na Alemanha nós temos nosso centro de desenvolvimento e produção. Também uma parte da produção é feita na França. A parte de motion que a gente desenvolve também é uma outra unidade dentro da Alemanha. Na parte da Irlanda, nós temos todo o desenvolvimento de software e serviços que a Pius produz, então é o nosso centro aí de gerenciamento de serviços. E na China nós também temos uma fábrica que é mais para produção local da China mesmo, tá? Não é muito exportado para o resto do mundo. A maior parte dos nossos produtos vem da Europa mesmo. Tá? Bom, um grande conceito que a gente usa, que a Pius, nós somos os embaixadores da segurança. O que a gente entende? Que todo funcionário da Pius é um representante que vai levar conceitos de segurança de forma a melhorar o mundo industrial que a gente vive. Então, né, todo funcionário aí, ele é um ativo valioso dentro da nossa empresa, dentro da sua empresa, e a gente quer prevalecer, né, que esse ativo vire um valor real, ok? Então, nós temos suporte, nós damos treinamentos, nós ajudamos os clientes a melhorar a segurança, esse é nosso papel aqui, né, na Pius, ok? E a Pius do Brasil, pessoal? A Pius do Brasil ela foi fundada em 1998, a nossa matriz fica aqui em Indaiatuba, né? Mas também temos alguns escritórios comerciais aí espalhados aí pelo Brasil, né? Atendendo aí as grandes regiões industriais hoje. Tá? Também temos alguns parceiros que desenvolvem principalmente na área de serviços. Então temos parceiros aí para desenvolvimento de engenharia que nos ajudam aí nessa construção dessa automação segura. Tá? Dentro da área de serviços, a Pius ela trabalha tanto em consultoria, né, desenvolvimento de documentação de segurança necessária para as máquinas, assim como os trabalhos de engenharia e treinamento. Então, fazemos adequações de máquinas, projetos de engenharia necessários aí para a construção de uma máquina segura e todo o treinamento voltado tanto para produto quanto para normas de segurança. Então, nossos treinamentos aí também ajudam você a crescer em conceitos aí de segurança. Tá? Bom, na nossa linha de produto, a Pius é uma empresa que trabalha com todo o range de automação. Então, nós temos produtos na área de sensores, na área de controladores, CLP, relés, na área de drives, na parte de interface com botões e HMs,
tá? E softwares para desenvolvimento de sistemas seguros e também para os produtos PIOs, né? os relés configuráveis, os CLPs que necessitam desse tipo de software. Então, dentro do ramo de automação, a PIOs trabalha em todo o range. Nosso webinar de hoje, pessoal, a gente vai falar de um produto, né, de uma linha específica, que são os chamados ESPE. Tá? Então, é o que está destacado aí na foto. Então, dentro desse range todo que a PIOs trabalha, a gente vai falar hoje de cortinas, de scanners e de radares de segurança. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é esse termo ESPE. Então, se a gente pegar lá a norma, a IEC 62046, ela fala de aplicação desses equipamentos de detecção de presença. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um ESPE. Se a gente pegar o termo, ele significa Electric Sensitive Protection Equipment. Ou seja, né, pessoal, equipamento de proteção, ou seja, equipamento de segurança, que ele trabalha com sistemas de detecção via elétrica. Então, nesse termo vai se encaixar as cortinas de luz, vão se encaixar os radares, os scanners, câmeras, todos esses tipos de equipamento. Okay? Existem algumas nomenclaturas também na norma que vão determinar um grupo específico de componentes. Por exemplo, não sei se alguém já ouviu aí, o AOPD. O que é o AOPD? Então, é Active Optic Electronic Protective Device, ou seja, seriam as cortinas de luz, por exemplo. São aqueles equipamentos que fazem a detecção de pessoas a partir de sistemas optoeletrônicos. Então, a cortina de luz usa feixes de luz, né, feixes de infravermelho, e dessa forma detecta a presença de uma pessoa não na frente da cortina. Tá? Uma outra sigla também que é utilizada é o AOPD-DR. Então, é o Active Optoelectronic Protective Device Responsive to Diffuse Reflection, ou seja, os scanners. Porque a cortina de luz, ela é emissor-receptor. Ela emite de um lado e recebe outro. Já o scanner não. Ele é o próprio emissor-receptor. Então, ele emite o sinal luminoso e ele mesmo recebe de volta a reflexão. Então, para esses equipamentos que trabalham com emissão e reflexão, o termo que se usa é o OPDDR. E também tem os equipamentos VBPD, que são os equipamentos baseados em câmeras. Então, são Vision Based Protective Devices. São aqueles equipamentos que usam, né, a parte de câmeras de segurança para detectar a presença de uma pessoa. Tá bom? Então, dentro desse grupo de SPE, a gente tem essa divisão desse equipamento. Todos esses equipamentos precisam ter técnicas corretas para a instalação segura. Tá? A gente vai ver mais para frente. Então, mostrando um pouquinho aí desses produtos, pessoal, o que eles têm, o que a gente fornece. Então, a gente tem aí a linha PCOP. A linha PCOP é a nossa linha de cortina de luz. Nós temos sistemas de cortinas de luz de feixes, né? 1, 2, 3, 4 feixes. E temos também os sistemas já por resolução, que aí vai depender do tamanho que você coloca, que é os de mão, que a gente chama, né? Então, seria esse tipo de cortina, ou seja, detecção de dedo, de mão, que seria os de 14 milímetros e 30 milímetros. Os de feixes são aquele para detecção de corpo, tá? E tem também as funções especiais, que a gente vai discutir bastante aí, o que são essas funções de blank e multi, ok? Bom, nós temos também a linha OPD2. OPT2 é uma linha, né, da segunda geração de cortinas da PIOS, também tem todas as características, e a grande novidade que a gente tem é a cortina tipo 3. Então, se a gente pegar aí um histórico de mercado, a grande maioria das cortinas ou era tipo 2 ou tipo 4. Não existia esse intermediário de tipo 3. Então, a PIOS foi a primeira empresa a desenvolver a cortina tipo 3. Depois eu vou explicar melhor o que é isso. Então, é uma linha aí que já nasceu extremamente robusta. Ela é uma de alta robustez contra choques, colisões, vibrações, dando bastante aí a oportunidade de aplicações em ambientes um pouco mais agressivos. Então, ela foi construída aí já considerando esse aspecto. Nós temos também a PCOP Advanced.
já é uma cortina de alto padrão, com configurações via softwares, né? Funções especiais de Blank, cascada, né? Pode ser até criada a sua configuração online, ok? E devido a ter essa conexão direta com o software, eu consigo fazer diagnóstico, consigo fazer, né, aplicação aí de visualização de Blank, tudo mais diretamente no software. Então isso garante aí uma boa, né, característica aí de aplicação de alto nível, ok? Então, essas são as características de Advanced. Outras funções especiais seriam as cortinas para aplicações de Multi e Blank. Então, você tem aí cortinas que podem ser aplicadas Multi, e os sensores de Multi, a gente já tem os sistemas PCInOP L-Version, que é o Multi em uma única direção. Então, ele forma um L com a cortina, os sensores de Multi já estão embutidos dentro desse dispositivo que você vê aqui. E temos também a T-Version, que é quando você precisa de Multi nas duas direções de movimentação da carga. Então, ele forma, né, esse T invertido aqui, que a gente chama, para poder detectar essa movimentação das cargas e garantir a função do Multi. Tá? Um outro produto que tem também dentro desse range é o PC Scan. O PC Scan ele é um sistema laser também, onde o feixe é emitido num formato 2D, ou seja, um plano de detecção. E ele abre um ângulo de 275 graus de detecção. Então, ele forma um plano em volta desse ângulo, né, em volta dessa emissão aqui, que seria essa área aqui que a gente vê aqui espelhada aqui do scanner, que é por onde sai o feixe. Tá? Então, ele é um equipamento que ele também é tipo 3, né? Então ele vai até nível de desempenho D, tá? Ele pode chegar até categoria 3, e ele vai criar áreas de detecção. Portanto, eu consigo separar essas áreas com área de detecção, como a gente vê aqui no vermelhinho, que seria a área segura, e áreas de alarme, pela própria característica de medição. Então, eu consigo chegar até 5 metros de detecção segura e até 20 metros de detecção de alarme, de presença de pessoas, né? A avaliação que eu posso fazer. Então, são equipamentos com um bom tempo de reação, uma resolução de 70 milímetros e podem ser aplicados aí em ambientes até com respingos de água, com poeira, né, que dá um grau de P65, ou seja, ele pode ser aplicado em ambientes aí, até bem agressivos. Tá? Também existe um software de configuração que garante aí uma grande variabilidade de aplicação, né, de tempos de resposta, de detecção. Então, eu consigo usar ele em ambientes aí até seriam, por exemplo, com uma cortina não seria possível. Tá? Outra característica que a gente tem dos scanners, pessoal, são a condição de ter multizonas. Então, os scanners podem detectar simultaneamente várias zonas independentes. Então, eu posso invadir uma zona, interromper uma parte da máquina, né? Mudar de uma zona para outra, liberar uma zona conforme o movimento da máquina. Então, isso faz com que essa detecção, né, seja bem flexível. Então, com um único produto, às vezes eu poderia proteger até uma ou duas máquinas ao mesmo tempo, né? Então, eu consigo um ótimo, né, grau de produtividade e viabilidade da aplicação e também, né, garantindo a excelência e segurança. Para áreas mais complexas, o sistema PC Scan também trabalha com o sistema de mestre-escravo. Então, quando eu tenho áreas muito complexas, com um scanner só não seria capaz de detectar, eu posso trabalhar com vários scanners em série. É como se eu estendesse o sensor de segurança, a detecção desse sensor para múltiplas áreas. Então, na visão final, o mestre é o único equipamento aí que está mandando sinal, mas os outros estão complementando essa área de detecção. Então, dessa forma, é como se fosse um único scanner com várias áreas. Isso permite aí trabalhar com configurações bem complexas de áreas desse sistema mestre-escravo com uma única entrada no meu sistema, como fosse um único scanner.
Outra característica importante que a gente usa para os scanners de aplicação seria a detecção de áreas internas. Então, por exemplo, nessa célula robótica, normalmente o pessoal aplica aquele sistema de duplo reset. Só que assim, nunca é 100% seguro, né? Todo mundo fala, mas eu posso burlar, eu posso, alguém pode entrar lá dentro, apertar o reset, o outro aqui de fora resetar e eu consigo fazer a máquina funcionar lá dentro. Então, assim, o duplo reset, ele tem uma função interessante, porém, ele ainda não é 100% seguro. Quando você tem um sistema que você precisa garantir a segurança, o scanner vem fazer esse papel importante. Ou seja, ele vai detectar a presença de uma pessoa na área. Não tem mais essa questão de um ficar lá dentro, o outro burlar pelo lado de fora. Não, isso não é possível. Enquanto tiver uma pessoa lá dentro, há a detecção na área. Então, o scanner também tem essa característica de aplicação, detecção interna de grandes áreas, de forma a garantir a segurança. Então, resolvemos dois problemas aí, né? A segurança aí da zona interna e a garantia, né, de evitar uma burla aí pelos sistemas de rearme. Então, ele também tem essa aplicação. Ele também pode ser utilizado como sistemas de detecção de entrada, de acesso, né, à máquina. Então, os scanners aí oferecem uma ótima proteção, podendo trabalhar com sistema de mute, com zonas, abrindo áreas, por exemplo, nesse caso aí, né, você vê que o scanner está monitorando a entrada da área, nessa figura, e a caixa consegue passar, porque ele consegue abrir a área de passagem da caixa a hora que a caixa estiver passando. Então, ele pode trabalhar aí de uma forma bem segura, permitindo a passagem, distinguindo se uma pessoa está entrando ou se é a caixa que está passando, dessa forma, mantendo a segurança, né, e não impedindo a produtividade do equipamento. Uma outra área de aplicação muito legal do scanner é aqueles carrinhos de movimentação automática, né, chamados de AVG. Tá? Então, devido a esse ângulo amplo que ele tem de 275 graus, apenas 2 scanners posicionados nas extremidades de um carrinho é possível monitorar, como vocês veem na figura, todo o perímetro de um carro de movimentação. Então, assim, não importa se ele está se movimentando para o lado, para frente, se tem alguma coisa, ele tem capacidade de monitorar todo o arredor desse carrinho. Né? Então, isso garante aí uma alta eficiência na segurança aí da movimentação desse carro. Outra característica interessante é a mudança de zona quando você tem alteração de velocidade. Então, quando o carrinho está andando devagar, né, o VG anda devagar, a zona de detecção é menor. Dessa forma, pessoal, eu não preciso parar o carrinho antes para qualquer distância. Eu posso colocar uma zona de detecção menor e ele está eficiente. Se o carro necessita aumentar a velocidade, via monitoramento dessa velocidade, eu consigo falar para o scanner, muda de zona, aumenta a distância de segurança, porque agora o tempo de frenagem é menor. Maior. Então, dessa forma, eu consigo mudar a zona para que, numa velocidade maior, ele tenha uma detecção mais aprimorada, aí, né? Maior distância, para evitar uma colisão. Tá? Também posso utilizar esse mesmo conceito de mudança de zona para fazer curva. Então, se o carrinho está andando reto, eu monitoro somente a frente. Se alguém estiver do lado, ele vai passar e não vai, né, parar, porque tem uma pessoa na lateral, porque ele está andando reto. Agora, se ele fizer curva, eu preciso detectar também a lateral. Então, eu posso mudar a forma de detecção para as curvas. Tá? E uma outra funcionalidade muito interessante dos scanners é a própria função de medição que ele tem, que ele usa para fazer a detecção segura. Como ele monitora o ambiente, como ele consegue medir o ambiente, eu posso utilizar isso para funções de automação, para funções de processo. Ou seja, eu consigo detectar uma área para ver se ela está, nesse exemplo aí, disponível para receber um pallet. Então ele vai lá e mede, opa, aqui existe uma área onde cabe meu pallet. Então, via essa medição, ele pode informar para o sistema o tamanho dessa área, o sistema toma a decisão, opa, aqui cabe, e ele vai lá e coloca o pallet no lugar onde cabe. Okay? Então, além das funções de segurança, eu também posso utilizar o scanner para essa função de automação, que é muito interessante, né? Dá uma autonomia, dá uma inteligência para os sistemas muito grande.
né? Não fico dependendo de uma pessoa saber em que posição que o pallet vai ter que ser guardado. O próprio sistema decide isso em função das dimensões. Tá? Um outro equipamento que tem também é o PC em radar. O PC em radar é uma tecnologia de detecção não baseada em sistemas ópticos, mas sim em sistemas de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, a primeira solução completa do mundo para monitoramento baseado nessa tecnologia de radar, onde ele gera um campo eletromagnético e se uma pessoa entrar na frente desse campo, é detectada. Então, qualquer objeto que entra na frente do campo magnético altera as características desse campo magnético e o sistema detecta a presença de uma pessoa. A grande vantagem desse equipamento, como ele usa onda eletromagnética e não ótica, ele é excelente para aplicação em ambientes externos, ambientes agressivos, ambientes com poeira, já que, por exemplo, uma gota de chuva poderia interromper um feixe óptico. Já um campo eletromagnético, ele descarta esses pequenos objetos, né? Ele foi construído de tal forma que ele detecta objetos grandes, do tamanho de corpo de pessoas, ou seja, para detectar pessoas. Então, o objeto pequeno, ele não detecta, ele não altera o campo suficiente para ser detectado. Então, por exemplo, talhas, né, em portos, containers, ambientes externos, ambiente com poeiras, faíscas, chuva, não é influenciado por esse equipamento. Então, eu consigo aplicar a detecção de pessoa, parar a máquina só com a detecção de pessoa e a característica do ambiente agressivo não para a máquina. Então, é uma grande solução para a gente instalar em sistemas aí, né, principalmente ambientes externos, ambientes agressivos. Tá? Então, alguns detalhes, né? Ele é volumétrico, então outra grande diferença do scanner. O radar ele pega 3 dimensões e não só um plano. E eu crio um cone, que é o cone que a onda gera a partir desse sensor. Então, esse sensor aqui é o gerador da onda e eu gero um cone a partir dele. Esse cone tem uma abertura de 110 graus de largura e 30 graus de altura. Então, é um cone bem grande que vai gerar essa monitoração 3D. Uma das características que eu posso, no mesmo equipamento de monitoramento, é juntar até 6 sensores para criar uma detecção diária. Então, são 6 sensores instalados juntos, né, em série um com o outro, fazendo a detecção, como se fosse aquele sistema de mestre-escravo. Então, ele consegue aí reagir, ter um tempo de reação de 100 milissegundos para poder fazer a detecção. Então, aqui algumas aplicações desse tipo de equipamento. Por exemplo, se aumentar a área, olha aqui, os vermelhinhos são os cones gerados. Eu posso ir juntando vários sensores para melhorar a detecção de área, né, evitar zonas mortas. Aqui nesse segundo exemplo, pessoal, a gente tem uma região que eu tenho que detectar a volta inteira da máquina. Então, você vê, aí foram espalhados 6 sensores, de forma que um cone encosta no outro, gerando um fechamento completo da área. Aí, tá? Áreas completas, inteiras, né, de linhas de produção, podem ser utilizadas aí com o sistema de radar. Então, basicamente, pessoal, ele tem uma configuração muito simples. Ele utiliza aqui, né, o tamanho, o comprimento da onda que eu vou gerar. Então, eu consigo controlar até 4 metros de detecção e eu também controlo o tamanho da abertura do cone. Então, por exemplo, eu posso fazer ele com 110 graus ou eu abaixo ele para 50 graus. Eu faço uma detecção menor aí. Também isso eu faço na altura. De 30 eu gero 15 graus, ou seja, faço um cone menor e adapto a minha detecção à área que eu preciso. Então, esses são os principais sistemas de mercado que existem para a detecção de pessoas, né, dentro de áreas seguras, ok? Então, vamos lá, pessoal, entender um pouquinho aí a norma. Então, a principal norma aí, a IEC 62046, ela vai definir aí a detecção de pessoas, né, dentro de áreas que deveriam ser seguras, ok? Então, para a gente aplicar corretamente esse tipo de equipamento, pessoal, primeiro, o dispositivo escolhido deve corresponder à aplicação. Como eu acabei de mostrar para vocês, né, a característica da cortina é uma, do scanner é outra, do radar é outra. Então, para cada tipo de aplicação,
tem uma característica principal a ser considerada. Por exemplo, um ambiente externo, se você colocar um scanner, vai ser um desastre. Toda hora vai parar, a poeira atua às vezes, né? Dependendo do tamanho, dependendo da característica, porque é ótimo. E não pode ter um ambiente que gera aí reflexão. Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, a aplicação correta é fundamental. Né? Dispositivo de detecção de presença pode ser usado como dispositivo de disparo aí para detectar as zonas protegidas, ou uma combinação até com outros equipamentos. Então, essa é a principal aplicação. Às vezes ele é o principal elemento, às vezes ele pode ser complementar a uma aplicação. Né? E na seleção e no design, levar em consideração aí características humanas, a velocidade e tudo mais. E aqui a gente vai ver com detalhe aí mais para frente como que a gente vai aplicar isso. Por quê, pessoal? Esses sistemas detectam a presença, ok? E existe toda uma cadeia de ação para poder deixar a máquina segura. Só a detecção por si só não é seguro o suficiente. A gente precisa ter toda uma característica. Então, precisamos entender as características, entender aí as aplicações, para poder justamente garantir a efetividade desses equipamentos. Tá? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que entender dos ESPs é o tipo de componente. Então, muita gente fala, esse componente é categoria 3. Não. Quando a gente fala de equipamento de detecção de pessoas, a norma classifica de uma forma diferente. Ela classifica como tipo. Então, existem os componentes tipo 2, tipo 3 e tipo 4. O que significa isso, pessoal? Um componente tipo 2, ele tem testes internos, ele tem sistemas já de detecção interna, porém, ele não é uma detecção completa, como uma categoria 4. Então, ele é limitado nesse aspecto. Portanto, ele não consegue atingir alto nível de desempenho ou alto nível de integridade de segurança. Portanto, ele pode ser aplicado até nível de desempenho C, categoria 2, ok? SIL 1, se você trabalha trabalhando em SIL. Tá? Então, essa é a característica do tipo 2. Ele é para uma aplicação onde o risco não é tão alto. Tá? Outro equipamento que tem muito comum no mercado é o tipo 4. O tipo 4 é o top. É o que tem todo o sistema de detecção, de falha segura e tudo mais, garantindo a condição de alto nível de desempenho. Por isso ele é nível de desempenho E, que é o maior de todos, né, considerando a 13849, ou se o 3 se for considerar 62061. Okay? Então, ela é a cortina que garante aí categoria 4 de aplicação, o mais alto nível. Tá? As cortinas da Pius também têm o tipo 3, conforme determinado pela própria norma IEC 62046, que ela fala de um sistema que vai ter toda a redundância, todas as características de detecção, mas não 100% como o tipo 4. Então, as cortinas tipo 3, elas podem atingir nível de desempenho D, que para a grande maioria de máquina é suficiente, né? Ou se o 2. Então, se a gente pegar, né, o Parque Fabril, a grande necessidade que a gente tem está dentro dessa condição de desempenho dele. Então, a tipo 3, ela é uma vantagem, ela é um tipo de cortina aí eficiente, né, já que não precisa ser tão caro, não precisa ser o nível mais top para atender as necessidades que a gente tem no mercado. Tá? Então, é uma categoria nível D, né, desempenho D, categoria 3. Tá? Porém, pessoal, além dessa característica de tipo de equipamento que a gente vai ter que aplicar, que é diretamente função do risco, ou seja, para mim, saber que cortina eu vou usar, eu preciso saber o risco, para poder justamente definir o tipo. Então, eu defino o meu risco, o risco vai definir meu nível de desempenho do sistema necessário para a redução do risco, e aí, consequentemente, eu consigo dimensionar o tipo, ou determinar o tipo da minha cortina de luz, do meu scanner ou do meu radar, ok? Bom, além disso, pessoal, além dessa característica de segurança que é intrínseca do componente, eu preciso também aplicá-los, eles, numa condição de distância correta. Então, a distância do perigo depende de vários fatores
para ser determinados. Por exemplo, o tempo de parada, a forma de invasão, a velocidade, né, a capacidade de detecção do equipamento. Além disso, eu também preciso considerar as aplicações especiais. Então, essa norma também traz as funções especiais. Por exemplo, as funções de muting. O que significa muting? Né? É uma suspensão automática da própria cortina de luz, da própria função, ou seja, a cortina para de funcionar como detector de segurança. Então, isso é a função de muting. Também precisa ser considerada nas aplicações, por isso que já está também dentro dessa norma. Outra função é o blanking. Então, o blank é a suspensão de parte de alguns feixes, né, para poder passar algum material. Como está essa máquina e onde tem esse desbobinador e a chapa está passando no meio da cortina sem parar o processo. Então, isso é a função de blank. Também tem a função de mudanças de zonas, no caso aí dos scanners, no caso aí de câmeras, onde você consegue criar zonas de diferentes detecções. Então, tudo isso daí são funções especiais que precisam ser consideradas na hora da implantação. Bom, então, vamos ver algumas características dessas funções especiais. O blank, por exemplo, pessoal, existe dois tipos de blank. Blank é uma função da cortina de luz. Quando eu vou instalar uma cortina de luz, eu preciso, né, que ela tenha essa função interna para me poder aplicar. Ok? Então, é uma cortina com uma função especial de blank. E esse blank pode ser fixo, como na primeira imagem. Por exemplo, no meio da minha cortina tem um transportador de roletes. Esse transportador vai estar constantemente interrompendo esses feixes aí da cortina. Então, eu silencio esses feixes, né? Então, por programação, por ajuste, né? Algumas cortinas chamam de titim, que é essa função de ajuste da cortina. Eu posiciono na frente da cortina o objeto que vai bloquear alguns feixes e ensino, né? Por isso, esse titim ensina a cortina e fala: ó, esses feixes devem ser desconsiderados. Portanto, a cortina deixa de detectar a presença desse objeto, no caso, o transportador aí que está interrompendo os feixes. Então, ele só está usando os feixes de cima e de baixo, evitando, então, qualquer invasão de pessoas. E como esse transportador nunca sai do lugar, por isso o blank fixo. Sempre os mesmos feixes são silenciados. A mesma coisa acontece, pessoal, com o blank flutuante. Eu também vou ignorar os feixes que estão sendo interrompidos por objeto e não por uma invasão. Porém, às vezes o objeto não é fixo. Ele se move, como no caso aí uma chapa movimentando aí, sendo, né, alimentando uma máquina. Essa chapa vai ter flutuações, vai ter variações aí no seu posicionamento. Eu não consigo controlar para que ela fique sempre na mesma posição. E aí, cada hora que ela vai se mexendo, ela vai interrompendo um feixe diferente. Então, como que eu configuro essa cortina? Eu configuro ela com blank flutuante, de forma que a espessura da chapa interrompe um número definido de feixes. Por exemplo, 1, 2, 3 feixes, conforme a resolução da cortina, conforme a inspeção do objeto. Dessa forma, eu ensino a cortina a entender essa espessura. E aí, mesmo que esse objeto se movimente, ele continua, né, sempre interrompendo 1, 2 ou 3 feixes consecutivos, que é a espessura daquele objeto. Dessa forma, mesmo que ele mude do feixe de cima para o de baixo, ele foi flutuando, né, essa espessura, é sempre aquela mesma quantidade de feixes interrompidos. Então, a cortina entende, falar, tá, é o objeto se mexendo, por isso flutuante. E aí, essa variação não faz com que o processo pare, você continua alimentando o processo, porém, né, ainda assim você tem a produção contínua, mesmo tendo essa interrupção, né, consecutiva desses feixes. Ok? Outra função, pessoal, é o muting, também descrito nessa norma. Muita gente pergunta, mas como que é o muting? Como que eu faço o muting? Quais as características? Está aí também, né? Porque tem regras, não é qualquer aplicação que pode ser utilizada com muting. Então, o muting é uma função que não diminui a confiabilidade do sistema de segurança, muito contrário, ele mantém a confiabilidade, mas ele é limitado. Ele é limitado nas características, ele não pode ser aplicado o tempo todo,
ele não pode depender de sinais de software, ele tem que depender de sinais de hardware. Então, tem regras, e essas regras justamente estão definidas na IEC 62046, né? Então, a abertura aí de espaço, de carga, que vai passar o tamanho dessa carga, tudo vai influenciar nas características do Milt, tá? Então, é importante aí entender essas detecções para a gente poder construir um Milt correto. Só um overview aqui dessa característica, né? Isso aqui é dúvida de muita gente me pergunta como eu faço Milt, como que eu... Então eu trouxe algumas características aqui, né? Um resumão mesmo do que a norma define. Tá? Então, por exemplo, uma das aplicações de Milt, pessoal, é o sistema 4 feixes. Então aqui eu consigo ter a cortina, né? O que está escrito aqui, ó, OPD, é a cortina de luz. E aí você tem S1, S2, S3, S4, que são os feixes de detecção de Milt, ou seja, são equipamentos de detecção convencionais. A segurança está definida na cortina de luz. Tá? Então, o material passa, eu uso, por exemplo, sensores ópticos de um feixe convencional de automação para fazer a detecção da passagem do material. Então, a grande característica aqui, pessoal, é a diferenciação de que um objeto está passando ou uma pessoa está passando. Quando eu consigo fazer essa diferenciação, eu consigo estabelecer o Milting corretamente. Ou seja, eu consigo fazer com que o material passe e o transportador não desligue, mesmo invadindo a cortina. Eu deixei a cortina muda, Milting. Quando uma pessoa passa, a cortina detecta essa pessoa e fala, opa, isso não é material, isso não é objeto, isso é pessoa. E aí eu paro a máquina, paro o transportador, paro tudo. Então, a diferenciação é a função desses sensores. Por isso que ele tem distâncias a serem aplicadas para que uma pessoa não consiga burlar. Então, esse sistema 4 feixes a gente usa quando o material precisa ser transportado em ambas as direções, tanto entrando quanto saindo. Então, quando eu preciso dessas características, eu posso usar o 4 feixes. Uma outra forma, 4 feixes paralelos, né? Uma outra forma também para fazer esse mesmo tipo de detecção é a utilização de 2 feixes cruzados. Então, eu uso só 2 feixes, sendo que a parte do cruzamento sempre fica para dentro da zona de proteção, ou seja, da parte perigosa da máquina, e, né, a movimentação do produto pode ser feita dos dois sentidos, tanto entrando quanto saindo do transportador. Tá? Então, essa é uma aplicação aí interessante, mas, de novo, preciso diferenciar. Se eu coloco 2 feixes de forma que uma pessoa, com as suas 2 mãos, consegue interromper os 2 feixes ao mesmo tempo, que é uma das características do material, né? Você vê o pallet aqui, a hora que ele está se movimentando nessa figura, ele interrompeu esse e esse feixe ao mesmo tempo. Então, esse é uma forma de diferenciação. Se isso é burlável pelo operador, significa que eu não consegui diferenciar. Se eu não conseguir diferenciar, não é aplicável esse tipo de Milt. Então, a grande sacada, pessoal, é essa, é conseguir diferenciar. Então, um objeto grande vai conseguir interromper os dois ao mesmo tempo, coisa que uma pessoa não consegue, vindo da área de fora aqui por causa dessa distância. Tá? Ou seja, essa aplicação só funciona para objetos grandes. Objeto pequeno, a pessoa coloca as 2 mãos na frente dos feixes e interrompe. E aí ele vai burlar o Milt. Então tome muito cuidado na aplicação disso daí, pessoal, porque tem características. Não é qualquer modo que aplica em qualquer condição. Ele é limitado. Não é qualquer objeto que você aplica Milt e funciona. Né? De uma forma segura. Porque funcionar ele até funciona, mas funciona muito fácil de burlar. Uma outra forma também que é aplicado semelhante ao 4 feixes paralelo, a versão com 2 feixes. Qual a limitação? Ele só permite a saída de objetos. Então você tem a área perigosa dentro da máquina, você usa só 2 feixes paralelos, e aí o movimento que é o movimento que permite a continuidade da produção, do movimento do transportador, é o movimento de saída. Se alguma coisa entrar, como não tem os feixes para diferenciar aqui, vai atingir a cortina primeiro e sempre vai parar.
Então, esse daqui é bastante utilizado aí nos sistemas de pallet. Né? Paletização, normalmente você, né, tem uma entrada de pallet vazio, que é um outro transportador, e o pallet que passa, né, depois que o pallet está todo montado, paletizado ali corretamente, ele somente sai da célula, ele não volta. Então, é um movimento de saída. Então, essa é a aplicação mais constante. Tudo isso, pessoal, tem distância correta para ser aplicado, tem tempo de controle, tá? Você não fica com o mute aberto o tempo inteiro. Você tem esse controle de tempo, se acontecer dentro do tempo essa movimentação. Então, tudo isso tem regras a serem aplicadas para essas condições especiais, ok? Então, só um overview aí, pessoal, a norma, ela tem todas as informações necessárias para essas aplicações. Maravilha? Bom, e vamos lá então. Agora a gente conheceu os equipamentos, entendemos suas funções, então agora vamos entender a aplicação. Preciso validar, preciso garantir que o meu SPE é um equipamento instalado correto, é um equipamento que está dando eficácia na sua segurança. Então, preciso garantir aí, principalmente, a distância de instalação. Então, como a gente viu anteriormente, o primeiro aspecto é garantir o tipo correto em função do risco. O segundo ponto é instalar ele numa posição correta. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai chegar nessa condição de instalação correta, pessoal. Então, para utilizar um SPE de maneira eficaz, a máquina deve apresentar as seguintes características de desempenho. Primeiro, óbvio, invadiu, inicia uma parada. Um sinal de parada vai ser enviado para o controlador. Tá? Não há parada da rotação completa necessária, né? Se pode ter até a conclusão do ciclo, vai depender muito das características aí de operação e tudo mais, tá? Nenhum circuito de alimentação de fluido e válvulas pode continuar, ou seja, né, não é só motores, eu também tenho que pensar nos sistemas pneumáticos, que houve vazão hidráulico, seja o que for, né? Nenhum movimento mais eu posso ter ali conforme a parada. Tá? E eu também posso ter máquinas onde eu tenho, né, aquela sistema variável de parada. Então, o tempo de parada aqui vai ser o nosso principal fator para determinar essa instalação. Eu preciso entender como essa máquina para poder determinar a posição correta da instalação. Então, se eu tenho uma máquina que tem variações, eu vou ter que sempre levar pelo pior caso. Ou seja, eu vou pegar o maior tempo de parada para determinar a distância, vai criar a maior distância de segurança a ser instalada e, consequentemente, protege todas as outras. Okay? Então, essa é a característica principal. Uma das normas que a gente também vai utilizar para definir isso, dentro do conceito de distância de segurança, é a 13855, que ela fala justamente do desempenho de parada de máquina, ok? Então, ela é posicionamento de equipamentos de proteção em referência à aproximação de partes do corpo humano. Esse é o nome da norma. Então, essa norma, a 13855, vai trazer características aí de como determinar essa distância, de como calcular essa distância. Então, a gente vai ter métodos aí para calcular essas distâncias de forma a instalar a cortina de luz, o scanner, o radar ou uma câmera, seja o que for, corretamente. Ok? Então, basicamente, pessoal, o conceito é esse. Eu vou ter uma distância necessária, que a gente chama de SR, entre o equipamento de proteção, que é o SPE aqui, e o perigo, né, ou a zona perigosa que está dimensionada por essa linha vermelha aí, ok? Então, dentro dessa linha vermelha é o que a gente chama de zona de perigo. Ou seja, a pessoa não pode encostar nessa zona, não pode atingir sem ser detectada. Então, nessa figura aí, a gente vê que a pessoa pode alcançar por cima. E pode até ultrapassar, já que é um equipamento de detecção, como eu falei, não é barreira, não é uma proteção mecânica que impede o acesso. Uma cortina de luz não te impede de acessar. Uma cortina de luz detecta que você acessou, mas não tem impedimento. Então, como a pessoa consegue se aproximar, o primeiro fator é o KT. O KT aí, ele é justamente
o fator de avanço da pessoa. E o C é justamente o fator adicional relacionado a esse braço, a essa possibilidade de invasão sem detecção. Então, no caso aqui, ele está invadindo por cima, o braço já passou e nem foi detectado. Então, eu já preciso considerar aí esse braço lá na frente. Isso, a soma dos dois, né, como mostra a fórmula aqui, vai me dar a distância necessária de segurança para que a pessoa não possa alcançar a zona de perigo. Bom, então, basicamente aí, pessoal, o S é a distância que eu preciso ter de instalação até a zona de perigo. Eu vou usar o fator K, que é o fator de velocidade de aproximação da pessoa. Tá? Tomem cuidado. Muitas vezes a pessoa fala, é a velocidade de avanço. Eu já vi casos de pessoas colocarem nesse cálculo o avanço dos elementos perigosos da máquina. Não tem nada a ver. Tá? Então, não é velocidade de avanço da máquina, da movimentação da máquina, é velocidade de avanço da pessoa, do corpo da pessoa, como que a pessoa avança para cima da máquina. Ou seja, né, uma melhor forma para não confundir com movimentos da máquina, não errar nos cálculos, é definir que K é a velocidade de aproximação do corpo para a máquina. Ou seja, como que a pessoa chega na máquina. Então não pode confundir as duas coisas. Uma coisa é avanço da máquina, outra coisa é a aproximação da pessoa. Então esse K aí, ele é função de como a pessoa se aproxima. E ele é tabelado, tá bom? O T vai ser o tempo da máquina, o tempo de parada dessa máquina. Então esse T aí é o nosso problema. Porque o K, como falei, está na tabela, é só usar a fórmula, o valor que está na norma, incluir na fórmula e você tem o resultado. Não tem dificuldade nenhuma em obter esse valor. O T que é o nosso problema. O T é a nossa variável que vai depender de máquina a máquina, de características, e é ele que é difícil de mensurar. Tá? E sempre tem a distância adicional C. Ok? Então, você repara aqui que essa fórmula, né, diferente da anterior que eu acabei de mostrar, mesmo conceito, porém, eu estou invadindo através. Então, aquela lá estava invadindo por cima. Aqui eu estou invadindo através da cortina. Então, sempre existe o C também, né? Ele pode ser até zerado, depende do tipo da cortina, depende da resolução da cortina. Eu não consigo invadir nenhuma parte do corpo sem ser detectado. Isso vai valer para as cortinas de alta resolução. Para as cortinas de baixa resolução, já existe essa possibilidade de eu invadir, né, sem ser detectado. Então, uma parte do meu corpo pode estar lá na frente. E aí que eu entro, né, com o valor C. Ok? Então, pessoal, como vai funcionar essa detecção? Vamos entender como vai gerar esse tempo T aí, que é o tempo geral de parada. Então, vamos entender cada parcela. Primeiro ponto, pessoal, eu tenho uma cortina de luz, por exemplo, como o meu SPE. Essa cortina de luz vai ser invadida. Ela tem que gerar um sinal para o meu controlador dizendo, olha, alguma coisa entrou na frente dos meus feixes. Por mais rápido que uma cortina seja, nunca é instantânea. Nada nesse mundo é instantâneo, né? Sempre tem um tempo, vamos chamar de T1 aqui. Então, existe um tempo entre a efetiva invasão e o sinal gerado para o meu controlador. Normalmente isso daí está na volta aí de 14 milissegundos. Muito bem, esse sinal então é transmitido para o meu controlador. Esse controlador também tem um tempo de resposta. Vamos chamar esse tempo de resposta de T2. O que é esse tempo de resposta? É receber esse sinal na entrada, né? Armazenar ele dentro de memórias, processar esse sinal e gerar a sua saída, gerar o seu status aí de ação em cima dessa informação que ele acabou de receber. Então, de novo, se for, por exemplo, um relé, vai ter o tempo lá do hardware acontecer tudo isso. Se for um CLP, tem ainda o tempo de processamento do software de tudo isso daí, além do hardware, né? Então, tudo vai depender do tipo de equipamento que está atrelado ali. E também não é instantâneo. Depende, né? Quanto maior o programa, por exemplo, se for um CLP, quanto maior o programa, maior é o tempo de processamento. Quanto mais equipamentos está ligado, maior é o tempo de análise dessas entradas.
E aí, dessa forma, você tem aí, né, esse tempo a ser considerado. Esse equipamento, quando gerar a sua atuação, vai atuar sobre um elemento, né, que vai desligar os equipamentos perigosos, os movimentos, aí, o que a gente quer controlar em termos de segurança. Então, por exemplo, no meu exemplo, eu estou usando um contator, ele vai desligar os motores elétricos. De novo, mais um tempo de resposta. Do momento em que o controlador manda o sinal para o contator para efetivamente ele desconectar os contatos eletromecânicos e parar o motor, né, ou parar a alimentação do motor, leva um tempo também. Então, é mais um tempinho que eu tenho que considerar da resposta de atuação, esse tempo T3. E, por final, uma vez que o contator desconecta a alimentação do motor, o motor tem inércia. Mais um tempo a considerar até a efetiva parada, vamos chamar de T4. Então, pessoal, o T, que é o tempo geral de parada necessário para mim determinar a instalação da cortina de luz, nada mais vai ser do que a soma de todos esses tempos, de cada parcela do momento em que eu efetivamente invadi a cortina até, de uma forma eficaz, eu ter a velocidade zero ali na ponta do eixo do motor. Então, a soma de cada uma dessas parcelas vai gerando o tempo geral. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó. Então, colocando isso num sistema gráfico, você tem lá a resposta aí, ó, do SPE, que seria o vermelhinho aqui, ele é uma parcela dentro desse tempo. Depois você tem aí todo o processamento, né, toda a tratativa para isso efetivamente gerar um sinal de desligamento dos equipamentos, né, perigosos, dos movimentos perigosos, e aí sim, né, eu estou aqui, ó, o gráfico tem a velocidade, eu começo a criar a rampa de desaceleração, ou seja, a inércia. Aí vai depender de como a máquina funciona, né? Se ela tem algum sistema de frenagem, se ela para por inércia, se ela para sozinha. Então, e vai criando esse tempo. Normalmente é o maior tempo, tá? Mas eu não descarto nenhum dos tempos. Eu tenho que considerar o total, tá? Porque nós estamos falando aqui, pessoal, de tempos muito pequenos para ter efetividade. A gente vai ver na fórmula e nas aplicações que eu vou mostrar para vocês essa diferença. Então, eu não posso desconsiderar pequenos tempos. Por exemplo, a cortina é de 14 milissegundos de tempo de reação. Não, só 14 milissegundos é muito pouco. Não, pessoal. 14 milissegundos é significativo para a instalação. Não pode ser descartado, não. Tá? Então, normalmente o maior tempo é a inércia dos equipamentos, porém, os pequenos, né, essas resoluções aí de tempo de resposta que a gente tem nos equipamentos, é também importante a ser considerado, tá bom? Então, é assim que a gente vai determinar o tempo, tá? Então, pessoal, só para a gente entender o K aqui. O K é o avanço da pessoa, é justamente como a pessoa se aproxima. Então, a norma nos dá dois valores pré-definidos para a gente utilizar no cálculo. Se o avanço acontece pelo movimento do braço ou da mão da pessoa para dentro da máquina, ou seja, a pessoa fica parada e quem se movimenta indo para cima da zona de perigo ou não é o braço ou a mão. Ele é rápido, ele é ágil. Então a gente usa 2.000 milímetros por segundo como fator do carro. Quando a pessoa tem que se movimentar de corpo inteiro, ela já não é tão ágil que nem o movimento de um braço. Então, para uma pessoa movimentar todo o seu corpo, ela já é um pouco mais lenta do que só movimentar o braço. Então, o fator utilizado é 1.600 milímetros por segundo. Então, pessoal, a aplicação fica bem simples. Se eu estou movimentando o braço, eu estou numa aplicação onde a distância, a cortina vai estar posicionada entre 100 milímetros e 500 milímetros, no máximo. Por quê? Se eu posicionar mais de 500 milímetros, eu preciso movimentar corpo para entrar. Então, já cai na segunda opção. Então, cortinas posicionadas a mais de meio metro, eu já tenho a necessidade de movimentação de corpo, já não é tão ágil como um braço, por isso já cai para tudo. Então, a aplicação de 2.000 está limitada para cortinas
sistemas com no máximo meio metro de distância de segurança. Para as outras acima de meio metro, sempre caio nos sistemas de 1.600, né? O K igual a 1.600, tá bom? Então, esse vai ser o fator K, que a gente vai aplicar sempre nessa condição, tá? Então, outro ponto aí, pessoal, é o C da fórmula. Como que eu vou determinar o C? O C é justamente a parte de avanço, de intrusão, aí, né, que a gente pode dizer, não detectada. Então, é uma distância que eu vou ter que considerar adicionalmente ao KT, por isso é KT mais C a fórmula, para detectar, definir, né? Definir a distância em função da primeira detecção. Então, se a primeira detecção é no meio do braço da pessoa, uma parte da mão já entrou. Eu preciso considerar essa parte, essa distância aqui da mão, no meu S final. Bom, então, essa é a característica. Então, pessoal, o C, ele vai ser um cálculo, uma definição, em alguns casos, em função justamente da capacidade de detecção do meu SPE. Então, se eu pego uma cortina, por exemplo, que tem os feixes bem juntinhos um do outro, não passa nem dedo. Portanto, o C, né, é próximo de zero, aí o outro é zero. Quando eu tenho cortinas de luz, por exemplo, que tenham feixes muito espaçados um do outro, existe a possibilidade de entrar parte da mão, parte do braço, sem ser detectado. Então, eu preciso considerar um C adicional, que pode ser até o tamanho do braço inteiro. Então, tudo isso, né, vai depender aí da característica aí de resolução de cada equipamento, tá bom? Então, como fica aí, pessoal? A regra vai ser o seguinte: até 40 milímetros de resolução entre feixes, ou resolução do equipamento, eu vou utilizar a seguinte fórmula para o C: 8 vezes, abre parênteses, D menos 14. Ou seja, se eu pegar uma cortina de dedo que é 14 milímetros, o D vai ser 14. Esse Dzinho representa justamente a resolução. E aí ele zera. Ou seja, né, 8, 14 menos 14, 0, 8 vezes 0, 0. Então, nós temos aí um C desnecessário, ou seja, zerou o fator. Por quê? Porque a cortina é tão fechada que não passa nenhum dedo. A ponta do dedo já é detectada, então não preciso colocar nenhuma distância adicional. Ok? Isso atravessa. Quando a resolução vai aumentando, por exemplo, uma cortina de mão, por que a gente chama de cortina de mão? Porque ela detecta a mão, ela é garantia que detecta a mão, mas o dedo pode passar. Então, você pegar lá uma cortina de 30, você vai lá ter o D com 30, vai dar menos 14, dá 16 vezes 8, 128, se eu não me engano. Né? Então, eu já tenho uma distância adicional de um pouco mais de 100 milímetros, que é a distância que caracteriza justamente o tamanho, né? A distância aí de um dedo até próximo da palma da mão. Então, você pegar e medir, você vai ter mais ou menos essa característica, que é a distância que você tem que considerar. Um ponto importante, pessoal: nenhuma cortina instalada a menos de 100 milímetros atende aos requisitos de distância de segurança. Por quê? Porque 100 milímetros é muito perto. Para ter 100 milímetros, tem que ter um tempo de parada muito grande. Então, a norma já fala, olha, 100 milímetros de distância é o mínimo. Qualquer cortina começa em 100 milímetros. Abaixo disso, não há possibilidade de parar em tempo hábil os equipamentos. Né? Não atende. Então, nenhuma cortina é instalada a menos de 100 milímetros da zona perigosa. Se está instalada a menos de 100 milímetros, já está errado. Né? Nem precisa fazer os cálculos. Já errou. Então, o S, que é a distância, começa dos 100 milímetros para frente. Bom, então essa é uma característica. Conforme a resolução vai aumentando, o C é pré-definido já para 850. O que é 850? É a distância segura para evitar o alcance de um braço. Então, quando a gente olha outras normas aí que falam de distância de segurança, ela também tem esse mesmo valor. Então, o que é essa resolução de 40 a 70 milímetros? São as cortinas que têm a possibilidade do braço passar sem ser detectado, ou seja, elas detectam praticamente o corpo.
Então, para essas cortinas, eu já começo com 850 milímetros de distância. Okay? Assim acontece para versões de vários feixes. Okay? E isso também muda, pessoal, em função do tipo da cortina. Por exemplo, se a cortina está instalada na horizontal e não na vertical, outras características, como a altura da cortina, tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque eu posso me debruçar sobre ela. Você vai ver um exemplo aí. Bom, então, conforme a resolução, eu vou determinando o C. Além de tudo isso, que eu estou falando de invasão por dentro da cortina, existe também a necessidade de você invadir por cima, que aí vem o CRO, outro fator. Então, eu tenho duas possibilidades de invasão. A invasão através e por cima. Cada uma vai dar um S. Então, qual é a posição correta que eu devo instalar minha cortina? A que tiver a maior distância. Então, pessoal, eu vou ter o S, que é KT mais C, calculado a partir de uma invasão, né, através da cortina ou outro equipamento, tá? Então, eu estou invadindo pelos feixes, pelo sistema de detecção. Outra possibilidade é você começar uma invasão por cima, sem nenhuma detecção. Então, aí, essa distância é chamada de CRO. Vai depender de quem? Da altura da cortina. Quando, né, ou da altura do último feixe de detecção. Quanto mais alto for essa detecção, mais difícil de você entrar por cima, né? Você, né, passar o braço por cima dessa proteção. Quanto mais baixo ele for, mais fácil é. E aí ele trabalha com essa tabela aqui, ó, onde eu vou depender da altura da zona de perigo, esse A, tá? Vou depender da altura B, que é a altura do último feixe de detecção, ou do último ponto de detecção, seria a altura máxima de detecção do meu sistema, tá? E interpolando aqui, né, fazendo a junção aqui das colunas, aqui das alturas do A com o B, eu vou ter o valor de CRO aqui no meio para ser determinado. Então, eu vou ter sempre duas medições para fazer, por invasão através e invasão por cima. Eu vou ter dois valores de S. Eu vou pegar os dois, comparar e ver o que é o mais relevante. E esse vai ser a distância necessária para mim instalar minha cortina. Ok? Então vamos lá. Como que a gente agora vai então validar? Como que eu vou calcular tudo isso? Bom, tá? Primeiro, avaliação, né? Conformidade com os requisitos de instalação. Garantir que ele não possa ser contornado. Vazão por cima, por lado, né? E confirmação da distância, ou seja, se eu invadir através ou, né, por cima dele, eu tenho que ter uma distância segura. Tá? Então, eu vou ter que estar lá medindo o tempo real, calculando a distância, né, real aí de detecção, desculpa, de posicionamento para que a detecção seja eficiente. Beleza? Então, ó, eu trouxe duas fotinhos aqui para a gente comparar, pessoal. Olha só essa máquina. Alguém pegou uma cortina e instalou nessa posição aqui. Ou seja, né, onde deu para instalar? Onde tinha algum suporte para conectar mecanicamente. Bom, primeiro, né? A primeira pergunta que faz é: isso tá ok? Isso é válido? Isso é seguro? Não, isso é pessimamente instalado. Tá? Eu falo assim, é até visualmente ruim. Por quê? Uma pessoa mais leiga olha ali esse produto amarelo, fala, olha, tá seguro. Só que não tá. Né? Por quê? Bom, primeiro, dá para enfiar a mão pelo lado. É só enfiar a mão pelo lado, você entra dentro da máquina sem passar pela cortina. Então, essa cortina não está servindo de nada só por esse fator. Né? Só por esse aspecto. Ok? Outra questão é a distância da segurança. Será que do movimento aqui, ó, aqui todo esse conjunto se movimenta para cima e para baixo, eu passar a mão na frente da cortina vai dar tempo de parar? Cadê o cálculo? Tem que ter o cálculo. Provavelmente não, né? Só batendo o olho aí, não atinge. Essa segunda aqui, então, se a gente olhar, o cara colocou na coluna da prensa. Por quê? Era onde dava para prender os parafusos, né? Então, isso daí eu vejo é clássico, né? Onde que eu vou pôr a cortina? Na coluna.
Pô, mas a matriz, ela está beirando a coluna. Cadê os 100 milímetros mínimo? Nem isso foi respeitado. Ou seja, a matriz aqui, né, o martelo, aqui a mesa da máquina, aqui está sem a ferramenta, mas eles estão colados na coluna, ou seja, distância zero aqui. Dá tempo. Só se você arranjar uma cortina instantânea com um sistema de hidráulico aí de válvula instantâneo, que quando invadir a cortina, para tudo instantaneamente. Na prática, isso não existe, pessoal. Essa coluna aqui, onde está instalada a cortina aqui, não está dando distância suficiente. Ou seja, você tem uma cortina, você vai pôr a sua presença daquele cortina de luz, você não tem segurança. Não adianta você colocar cortina de luz se você não instalar na distância correta. É fundamental que a instalação seja na distância correta. Só a cortina de luz dá a falsa sensação de segurança. O operador olha lá e fala, legal, tem cortina de luz. Né? Maravilha, está seguro, fizeram segurança, mas não fizeram. Entendeu? Essa falsa sensação de segurança é muito ruim. Sem contar a altura dessa cortina, né? Não adianta querer economizar no tamanho. O cara põe a mão por cima. Olha, é só observar, né? Não precisa nem lá medir. Olha o painel. O painel está aqui, ó. Se ele consegue alcançar esses botões, né, a gente espera que quando dimensionar a máquina, colocar o painel numa posição acessível, significa que ele alcança por cima dessa cortina de luz facilmente. Então, ou seja, não protegeu corretamente, não tem as características necessárias nem de aplicação, nem de distância. Então, só para a gente ver um exemplo. E isso é clássico, tá, pessoal? Isso daí, eu pesquisei na internet aí, achei rapidinho das fotos. Você anda no Parque Fabril, é o que eu mais vejo. Cortina colada na máquina, na zona de perigo. Isso não existe, pessoal. Isso é melhor, eu falo assim, é melhor não pôr a cortina, arranca essa cortina. Porque sem a cortina, o cara fala, opa, essa máquina não está protegida, eu tenho que me cuidar, porque não tem segurança. Porque colocar uma cortina nessa condição é pedir para chamar acidente. Porque o cara fala, está protegido, e ele põe a mão, achando que está protegido, e não está. Okay? Então, para fazer a medição, pessoal, a gente precisa descobrir o tempo de parada e todo aquele range, né, de cada partezinha daqueles textos. Mas, normalmente, a gente faz do total. Não precisa entender exatamente cada uma das partes. Então, uma das formas de fazer, pouco recomendada, tá, pessoal? Mas existe, está definido na norma, é usando câmeras de vídeo. Porém, você tem que ter uma câmera que é onde você sabe quanto que é o frame dessa câmera, e aí você consegue, né, olhando frame a frame, entender as detecções, ok? Então, você cria um vídeo, você assiste esse vídeo, você para frame a frame, você conseguir ter essa característica de olhar frame a frame, né? E aí cada frame, como cada frame é um tempo, né, numa filmagem, numa câmera, é um tempo definido, você consegue escalonar como que os movimentos, desde a atuação do elemento, né, desde a invasão, do primeiro frame que você vê a invasão, até o último frame onde você vê a parada do movimento da máquina. Então, já começa a criar complicações. Por exemplo, eu preciso filmar, né, numa única tomada, tanto o motor se movimentando, ou o pistão, seja o que for, assim como o atuador. Então, se você, né, por exemplo, se o motor, o movimento da máquina está numa parte da máquina e o outro está, por exemplo, um está atrás, o outro está na frente, como você faz para colocar, né, a câmera, se você não consegue filmar os dois ao mesmo tempo? Então, esse método, apesar de possível, ele não é muito recomendado, pessoal. É muito complexo e em muitas aplicações não é viável e dependendo do teu câmera, do teu você não vai ter essa capacidade de determinar o frame, você não vai ter precisão. Já que a gente está falando de tempos muito pequenos, muito curtos. Né? Por exemplo, pessoal, esse é o método comum, o método onde você usa um instrumento de medição com a devida precisão. Então, esse equipamento, por exemplo, né, fabricante AMS, é uma maleta de medição de tempo de parada. Ele usa sistemas de precisão. Ele tem resoluções aí de movimentação do elemento de milímetros, ou seja, ele consegue mensurar cada milímetro do movimento da máquina, e o tempo de medida é na ordem de milissegundos.
Então, com esse nível de precisão, eu consigo desenvolver aí o cálculo da distância corretamente. Okay? Para isso, ele usa elementos de invasão e encoders com precisão para a movimentação. E dentro da maleta, aqui dentro desse equipamento, é processado o sinal para fazer essa medição. Tá? Então, basicamente é isso, ó, pessoal. Tá aqui uma fotinho, tá? Uma cortina de luz. Aqui o equipamento que simula a invasão, ou seja, né, ele é o equipamento que vai invadir como se fosse um dedo entrando na frente da cortina. Então, ele simula, né? Essa peça aqui que a gente vê redondinha aqui é o que é um elemento de avanço. Tudo isso é calibrado, tudo isso é controlado, o tempo, né, de reação disso aqui, para considerar no tempo do cálculo. E na máquina, na parte móvel da máquina, é colocado os encoders, os sistemas de encoders, né? Tem vários tipos aí de encoder. Então, a máquina está com esses dois elementos ali monitorando. Então, ela avança, ela invade a cortina, ou seja, ela interrompe um feixe e fica monitorando o avanço dos motores, dos equipamentos móveis perigosos ali que eu quero medir. Então, até a efetiva parada, até chegar numa velocidade zero, ele está monitorando ali espaço e tempo. E esses dois dados são informados no final. Por isso que eu tenho o tempo geral da máquina. Ok? Então, com esse tipo de instrumento, pessoal, que é o recomendado para ser feito nas instâncias de segurança, eu vou conseguir definir minha cortina de luz corretamente instalada na distância correta. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Vou pegar uma cortina tipo 4, né, de altura de 1 metro, a resolução de 14 milímetros, e fiz a medição do tempo de parada com esse equipamento. Esse equipamento me deu lá 125 milímetros de segurança. Aí eu fui lá e medi, essa cortina está instalada a 1 metro da minha máquina, do meu equipamento. Tá? Como ela está a mais de 1 metro, já sei que tem que ser, desculpa, ela está a 1 metro, ela é mais de meio metro, pela fórmula eu já sei que é aproximação de corpo. Né? A pessoa vai ter que se movimentar corpo, porque o braço não tem 1 metro para chegar aqui. Não consegue ficar parado e só movimentar o braço, ele tem que movimentar corpo. Então, já sei que entra na formulinha ali de 1.600, ok? Então, pegando esses dados aí, né, de aproximação normal, já vi que é 1 metro, então eu vou preencher a fórmula. Então, como que vai ser o meu K? O meu K vai ser 1.600. O tempo, né, eu medi lá pelo equipamento, deu 120 milissegundos, ok? 120 milissegundos. Como para acertar as unidades aqui, eu trabalho em segundos. Então, eu vou trabalhar. Como a resolução é 14, o meu C vai ser 0. Então, fazendo essa conta simples aí, pessoal, já deu 200 milímetros. Olha só o fator, pessoal. 200 milímetros. Para um tempo de 125 milissegundos. 125 milissegundos é um tempo muito rápido de parada. Só para a gente ter uma noção aqui, ó. Imagina se essa máquina demorasse 1 segundo de parada. Para fazer a conta redonda aqui. Se o T fosse 1, 1.600 vezes 1, mais 0, vai dar 1,60 m de distância. É muita distância para colocar uma cortina de uma máquina. Então, a gente já começa a falar 1 segundo, pessoal, é muita coisa. Quando a gente fala em cortina de luz, em scanners, em esses equipamentos, uma máquina que demora 1 segundo para parar, que parece ser extremamente rápida, não é suficiente. Não é adequado para esse tipo de equipamento. Eu tenho que pôr muito longe, às vezes é inviável. Não tenho nem espaço na fábrica para isso. Então vocês imaginam aqueles exemplos que eu mostrei, onde você tem cortinas de luz colado na coluna da máquina, ou colado na borda da zona de perigo. Não tem eficácia nenhuma. São cortinas de luz que não servem para nada. São scanners muito mal instalados. Eu falo assim, o que eu já andei de fábrica até hoje, raramente eu posso dizer que eu vejo cortinas instaladas corretamente. Raras, são raras mesmo as aplicações, pessoal. Por quê? Porque aqui já viu, ó, 200 milímetros para um tempo de parada extremamente rápido. A maioria das máquinas não estão nessa faixa.
Sistemas pneumáticos hidráulicos, né? Pneumático nem tanto, mas os hidráulicos começam a entrar nessa faixa, só para vocês terem uma ideia. Porque o hidráulico é o movimento do carretelzinho da válvula lá que dá aquela estancada, não tem pressurização, para super rápido. Agora, você pega um pneumático que já tem pressurização interna, que já tem expansão do fluido interno do pistão, ele tem uma inércia. Pega motor elétrico, nem se fala. Tá? Então, se você não tem sistemas ativos de parada, você não consegue chegar a distâncias aí na ordem de 200, 300, 400 milímetros, que seria o ideal para a aplicação desses equipamentos. Tá? Então, aqui a gente, né, já vê uma condição de 200 milímetros. Agora, a pergunta é, tá boa? Por quê? O cara instalou a 1 metro de distância. Eu fiz o cálculo, deu 200. Oh, legal, então tá bom. Será que tá? Lembra, pessoal, a cortina pode ser invadida por dentro, né, através da cortina, ou por cima. No caso, é uma cortina baixa, de 1 metro. Como a gente viu aqui, ó, só voltando, né? Onde ela está instalada no chão ali. Então, pessoal, será que isso é suficiente? Não é só esse cálculo que eu tenho que fazer. Eu também tenho que fazer o cálculo de avanço por cima. Eu tenho que verificar aí a estrutura de avanço. Então, eu vou ter que entrar naquela tabela e analisar os casos. Então, eu vou verificar qual é a altura da zona de perigo. Eu tenho que achar aqui. Qual é a altura da proteção? Então, vamos dizer que a zona de perigo está a 1 metro, a cortina também estava a 1 metro. O cara fez a cortina. Olha só, pessoal. Quando eu juntei aqui os dois, eu cheguei no valor de 1.150. Espera aí, a cortina estava instalada a 1 metro. Ou seja, ela era eficiente por uma invasão através, mas uma invasão por cima não. Então ela não está instalada corretamente, por causa só do CRO. Então a hora que eu coloco o CRO na fórmula, mais o KT que a gente acabou de colocar, que é 200 milímetros, essa cortina para ser eficiente nessa altura, ela tinha que estar instalada aí, né, a 1.350 milímetros. Ou seja, muitas vezes eu vejo o pessoal comprar cortina curtinha para economizar, porque quanto menor a cortina, mais barato. Está fazendo errado, pessoal. Cortina curta vai te dar um maior CRO. Então tem que olhar também a altura. A altura da cortina também é uma função importante a ser considerada no projeto de dimensionamento do posicionamento da cortina. E o que eu faço nesse caso? Ou você aumenta a cortina, né? Ou move a cortina mais para trás, lá para os 1.350, ou você diminui a velocidade para diminuir aquele fator, pode pôr freio, pode pôr um servomotor, onde você consegue controlar a rampa de descida, né? Você vê que são soluções, às vezes, que caras, difíceis, às vezes, para fazer a mudança. Substituir, né, a cortina por uma proteção mecânica, porque aí você não tem esse problema de invasão, fecha. Então, tudo isso são soluções que você vai ter que lidar. Como eu estou mostrando aqui, pessoal, nem sempre é viável, em função dos tempos de parada. Isso você tem que sempre levar em consideração. Bom, e scanner, pessoal? O scanner é como se fosse uma cortina na horizontal. As regras são as mesmas. Só que a gente tem que considerar que a scanner, ele detecta lá o pé, né? Normalmente a parte de baixo. Ou seja, o bração e o corpo já está inclinado lá na frente. Já está quase chegando na zona de perigo. Então, preciso considerar isso. E a fórmula do C muda. Ele tem esse 1.200 vezes 0,4H. Bom, então, pessoal, conforme a detecção, quanto mais alto é a detecção do scanner, menor essa inclinação do corpo. E isso é considerado nessa forma. Bom, então eu posso usar ele lá no pé, que é a pior condição, posso usar ele mais na altura do quadril, onde eu tenho uma menor possibilidade de inclinação, assim como eu posso utilizar ele inclinado, e aí, conforme a aproximação eu tenho, já pego uma altura maior de detecção do parte do corpo. Ok? Bom, como que eu faço? Ele é um equipamento tipo 3, a resolução do scanner normalmente 70, e aí eu vou ter o cálculo aí da distância. Tá? Então, só para a gente resumir, pegando esses dados aqui, eu vou jogar nessa forma. Então, scanner,
nunca vai ser menor que meio metro de distância de segurança. Por quê? Porque, como eu já falei lá atrás, o braço tem 850 necessário para ser seguro. Se eu já tenho que deixar 850 só por causa que o braço, como o scanner é paralelo, já detecta lá na frente, nunca vai ser meio. Portanto, pessoal, para scanner nunca vai ser 2000, sempre vai ser 1600 para esse fator. Bom, então eu vou pegar lá o tempo de parada da minha máquina, né? Vou colocar o equipamento lá e medir de uma forma recomendada. E aqui eu vou colocar a altura que o feixe está instalado do nível de serviço, de onde o cara põe o pé. Então, dessa forma, eu vou ter lá os cálculos. Portanto, ó, esse scanner aqui, essa característica dessa aplicação, já deu uma distância de segurança do scanner de 1368. Ou seja, o scanner nunca vai ser pequeno, pessoal. Por quê? Esse valor aqui nunca vai descer de 850. Então, vou pegar um scanner e colocar uma zona de detecção de meio metro, não serve. Não está protegendo absolutamente nada. Ok? Então, toma cuidado. Né? Novo, ó, um scanner com 1 metro de distância. Foi suficiente para uma máquina que parou em 0,18 segundos, ou seja, 180 milissegundos de parada. Bom, pessoal? Bom, então, esse era a importância que eu queria mostrar para vocês. A importância desse cálculo de distância. Equipamentos ESP, né, eletrossensível de detecção, não são seguros se não forem instalados numa posição correta. As normas dão as fórmulas, os cálculos e o mais importante, tem que fazer a medição. Não dá para chutar, como vocês estão vendo aqui nesses exemplos que eu coloquei. Não é pegar o cronômetro e medir, né, do seu celular ali. Você não vai ter precisão de parar em termos de milissegundos. São equipamentos de precisão, tem que ser mensurados por equipamentos adequados, com resolução de medição adequada. Só o fator de você querer parar o cronômetro até teu dedo efetivamente tocar lá e parar, esse tempozinho de reação de uma pessoa já é muito significativo para determinar uma medição correta. Então, não é uma medição de cronômetro, pessoal, é uma medição de instrumento próprio para você chegar na definição correta. Vocês viram que qualquer, né, milissegundos aí, né, a gente pode até descer aqui, pegando essa forma que está na tela, qualquer 0,1 segundos ou cada 100 milissegundos, nós estamos falando numa distância de 160 milímetros, mínimo. Tá bom? Então, é muita coisa. E para um tempo muito pequeno. Né? Bom, antes da gente finalizar, eu queria mostrar para vocês o programa de treinamento da Pius. A Pius, a gente tem todo um portfólio de treinamento. A gente entende aí que o maior patrimônio da empresa é o conhecimento que os seus colaboradores têm. Né? Uma boa empresa garante, né, a sua efetividade quando as pessoas têm conhecimento, sabem trabalhar. Por isso que a gente dá bastante ênfase em treinamento. Então, baseado na nossa experiência, baseado no nosso conhecimento, participação nos comitês de normas que a Pius tem, né, e os muitos anos de experiência nesse mercado, a gente criou um portfólio de treinamento aí que a gente divide em módulos. E esses módulos são divididos em introdutórios, fundamentais, avançados, específicos e de certificação. Também temos os treinamentos de produto. Os específicos são os treinamentos sobre demanda, que a gente cria a partir de normas, de conceitos aí da própria empresa. Então, a empresa tem normas corporativas, a gente pega o nosso conhecimento, entende essas normas e cria treinamentos bem específicos para você capacitar os colaboradores da sua empresa. Tá? Bom, dentro desses módulos convencionais que a gente tem, introdutório, a gente tem os treinamentos de NR12, né, que é bem famoso aí, é bem conhecido, bastante procurado, o pessoal gosta muito. Os treinamentos para fazer apreciação de risco, uma overview de introdução às normas, que a gente entra nesse assunto aí de distância de segurança de cortina. Também temos os fundamentais, onde a gente trata os diversos conceitos aí de elétrica, mecânica, hidráulica. Na elétrica a gente bate bastante nesse conceito aí de cortina de luz, tá? Também os treinamentos de loto e alguns treinamentos avançados de robô, de sistemas de controle, tá? Além disso,
né? Temos também, dentro do portfólio de produtos, alguns produtos que têm configuração, programação. Também temos treinamentos relativos a como fazer a configuração, programação desses produtos. Tá? E um outro treinamento que a Pius tem é o CMSE. Nosso CMSE é um treinamento de qualificação, ou seja, você é certificado, uma parceria que a gente desenvolveu junto com a TUV Norte, onde a TUV é responsável pela certificação e a Pius é responsável pelo conteúdo. Então, a gente tem uma abordagem aí de 360 graus em conceitos de segurança, trazendo aí um treinamento altamente qualificado, com reconhecimento internacional. O certificado da TUV é reconhecido internacionalmente. Também traz um grande desenvolvimento profissional, com uma intensa experiência em todos os conceitos de segurança que existe, que é necessário para uma máquina. Tá? Por isso que a gente fala que temos essa abordagem em 360 graus. E, né, a pessoa que vem vai ter 5 dias, são 5 dias de curso, o dia inteiro, né, imerso em conceitos, normas, técnicas, legislações, todos, assim, que a gente tem o feedback é muito positivo, porque as pessoas saem, assim, pensando diferente em termos de fazer segurança. Fala, eu não sabia disso, agora eu sei como fazer. Então, traz uma experiência muito boa. Bom, no nosso site, nós temos lá um treinamento, né, mais informações, detalhe, o conteúdo de cada curso, tá? Então, dentro ali do nosso site tem todas as informações, caso tenha alguma coisa. E deixo aqui para vocês o nosso e-mail, treinamento@pius.com.br. Se você quiser tirar alguma dúvida, quer conversar com a minha equipe aí de treinamento, a gente está à disposição aí para te ajudar ou tentar esclarecer alguma coisa, tá? Bom, e para finalizar, eu queria abrir agora aqui para vocês para pergunta. Já tem uma perguntinha aqui, né? O pessoal está começando a mandar aqui pergunta. Deixa eu, então, começar a responder aqui. Vamos lá. Então, o Caio mandou a primeira pergunta aqui. Bom dia, Maurício. Para o cálculo de distância de robôs, esse dispositivo de medição de tempo dão certo? Sim, Caio. Existe dois tipos de sensores que a gente usa, tá? Tem o sensor que é um encoder direto com uma rodinha, que normalmente a gente usa para elementos rotativos. E tem um outro que é um encoder também, mas instalado num dispositivo por cabo, forma tipo um ioiô. Então, eu consigo posicionar isso daí na ponta de um robô, por exemplo, e enquanto ele está se mexendo, o encoder está rodando ali dentro. Então, eu consigo fazer a medição de robô mesmo com esses dispositivos de medição aí, tá? Uma outra pergunta aqui, o Leandro Santos. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Leandro. Ele tem 3 perguntas. Então vamos lá, ele já mandou. Já foi. Qual é a norma que se utiliza para realizar o cálculo de distância de segurança para aplicação de AVG? No caso do AVG, a detecção, tá, é em função justamente dessa aproximação. A norma vai ser a mesma, tá, que eu apresentei aqui, Léo. Porém, você tem que considerar que você vai ter uma combinação de avanços. Então, se o AVG está se movimentando, né, ele está indo para cima da pessoa, a pessoa também está indo. Então, o cálculo vai ter essa relação. Por isso que eu mostrei aquela aplicação ali, que eu mudo, né? Por exemplo, um scanner, que eu mudo o avanço quando eu tenho mais velocidade. Por quê? A aproximação muda, o K vai mudar. Então, nesse caso aí, o avanço vai ampliar aí, tá? Desculpa, a distância vai ampliar em função do avanço do equipamento. Segunda pergunta, qual o instrumento utilizado para a medição de parada segura para aplicação do AVG? Mesma coisa, tá? Lembra, o AVG é a máquina, ele está avançando, é a parada dele que eu preciso garantir. É como se fosse o martelo de uma prensa, só que de vez de estar na vertical, ele está vindo na horizontal para cima da pessoa. Então eu vou também colocar, né, um equipamento. Nesse caso, como eu tenho um elemento rotativo, eu posso colocar lá uma medição por exemplo, na correia que tiver, se tiver uma correia de transmissão. Eu posso colocar até o encoder com roda, né, que ele tem uma rodinha, no chão
então grudado no AVG, e aí eu consigo efetivamente medir a parada do AVG como um todo. Tá? E na terceira pergunta, o sistema de radar de segurança pode ser utilizado para aplicação em AVG? Sim, pode ser aplicado, mas ele, né, como eu mostrei ali, eu controlo aquele cone de abertura do campo. Não é igual a um scanner. Então, por exemplo, eu não consigo mudar a zona para mim fazer curva como eu faço normalmente no AVG. Para aplicações retas, ele já é um conceito mais simples, o radar, portanto, é plenamente aplicável aí para AVG. Tá bom? Bom, obrigado aí, pessoal, agradecendo aqui a palestra. Então, Paulo aqui também, excelente. Por gentileza, senhor pode estar disponível para baixar a gravação? Sim, a gente grava os nossos workshops, Paulo, e em breve a gente publica ele, né, como os outros que a gente tem dentro do nosso canal do YouTube. Você pega lá dentro do YouTube, tem lá o canal Pega Pios do Brasil, e tem vários vídeos de palestras anteriores que a gente fez, e também essa daqui em breve a gente vai publicar lá. O João Mendes pergunta qual a habilitação que o profissional precisa ter para fazer o cálculo. Olha, João, como trata de uma medição, a medição poderia ser feita até por um técnico, tá? É óbvio que você tem que ter o responsável. Como esse cálculo vai fazer parte do projeto da máquina, e projeto é uma definição de engenharia, então quem vai definir essa distância é o engenheiro responsável final. No caso aí, como é uma instalação elétrica, um sistema elétrico, um engenheiro eletricista ou de automação, já que a gente está falando de um sistema, né? Cortina de luzes, esses caras vão fazer parte do sistema. Então, eu estou falando da instalação do projeto definido por esse sistema, já um engenheiro habilitado para sistemas automação ou elétrica. Bom, mais gente agradecendo aqui, obrigado, pessoal. E acho que é isso, né? Por enquanto, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer aí, põe lá. Não, acho que a gente pode finalizar. Bom, pergunta se tem mais uma aqui. A Pius oferece curso para habilitar esse profissional? Não, ô João, no caso, habilitação é uma definição do CREA. Para habilitar essa pessoa, a habilitação em si é o curso de engenharia. Tá? O que a gente faz aqui na Pius é capacitação. Então, assim, a gente sabe que o curso de engenharia às vezes não chega a isso, né? A maioria não trata desse assunto. Então, a pessoa quiser ser capacitada para isso, a gente, né, a gente treina essa pessoa especificamente nesse assunto. Ou seja, aquela abordagem técnica da norma e tudo mais que a gente sabe que não acaba não aprendendo na faculdade. Bom, mas é isso que a gente pode fazer, porque a habilitação é só o CREA que pode estar, e o CREA só dá habilitação por cursos de faculdade, né, de graduação, tá bom? Bom, mas está falando que perdeu aqui no começo, então, se você quiser ver o início aí do workshop, né, em breve a gente publica lá. Fiquem sempre ligados no nosso LinkedIn, pessoal, nas nossas publicações, Instagram, tudo. Quando é publicado, a gente sempre informa aí cada workshop que é publicado lá para você assistir a nossas apresentações, ok? Ok, é isso aí, João. Então é isso aí, capacitação, né? Não habilitação. Ele mandou aqui, é isso aí. Então, pessoal, acho que é isso. Bom, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. A Pius possui dispositivo de medição à venda? Nós não temos o equipamento para vender, a gente não fabrica esse equipamento. Tá? Ele é bem caro, tá, Caio? O equipamento de medição. Ele deve custar aí, hoje, com euro na faixa, tá? Porque assim, eu nunca vi um fabricante brasileiro. Os fabricantes são internacionais, normalmente da Europa, e ele deve estar saindo aí por volta de R$ 40 mil ou mais. Tá? Ele é bem caro.
a gente tem, a Pius tem o equipamento, né, exatamente esse que eu mostrei aí, e a gente presta serviço. Tá? Então, se alguém precisar, é mais uma dica, né, de fazer essas medições, a Pius é uma empresa que a gente tem o equipamento calibrado, adequado, né, com a precisão correta, como eu mostrei, para fazer essas medições e te dá um relatório, um documento informando qual é a distância correta que você deve instalar. Né? Então, isso faz parte aí do nosso portfólio de trabalho. Tá bom? Estão precisando aí da gente, pessoal, podem contar com os nossos serviços. É parte do serviço da Pius aí, fazer essa medição. Aí a gente faz por nosso serviço, né, de validação de máquina, para você ter uma máquina, quer saber se essa cortina está instalada numa distância segura, pode contatar a gente pode também ir lá no campo, fazer a medição para você e mostrar se a cortina está correta ou não, que é a grande necessidade para você garantir a sua segurança, né? Bom, o Diego está perguntando aqui, o engenheiro de segurança não seria também habilitado a realizar a medição? Sim, ele pode também, porque engenheiro de segurança, ele é sempre uma pós-graduação, Diego. Então, ele tem que ter uma característica de engenheiro de máquinas. Então, por exemplo, se é um engenheiro mecânico com pós em segurança, ele também pode fazer esses cálculos, ele pode ser responsável por esse cálculo de distância, tá? Assim como o elétrico, tudo. Então, já que trata de um assunto de segurança. Né? Mas lembrando que tem que ter sempre habilitação base na função que você está fazendo. Então, por exemplo, né, o engenheiro ambiental ele não é de máquinas, então ele não deveria se envolver em requisitos relacionados à instalação de máquina, que seria a instalação de uma cortina de luz numa distância correta. Então, apesar de ele ter a pós em segurança, a pós dele é sempre relativa à sua titulação base. Se a base, por exemplo, é engenharia química, é engenharia civil, máquina não é, né, não é a engenharia correta para tratar de máquina. Ok? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Diego agradeceu. Obrigado aí também, Diego, pela sua participação, né? E as perguntas, sempre muito importante aí a participação de vocês. Tá? Bom, pessoal, a gente já estourou o nosso horário aí, eu sei que o pessoal está perguntando tudo, né? Mas né, a gente tinha falado até as 11h30, como está tendo um monte de pergunta, eu fui deixando aí, estourou um pouquinho o nosso horário. Então, eu vou encerrando por aqui, pessoal, agradecendo muito aí a participação de todos, né? A persistência aí de vocês de continuarem aqui, né, no treinamento aí mesmo depois do horário, isso, apesar de a gente ter estourado, é um feedback muito bom que eu tenho de vocês, eu entendi que vocês estão gostando, vocês querem receber informação. E espero muito que vocês participem do próximo aí, né? Mais uma vez aí, João, também agradecendo. Obrigado, João, de você estar mais uma vez aí presente com a gente. Já tem Normalmente a gente está já com um público fiel aí que participa, que está junto com a gente. Muito obrigado, pessoal, e até um próximo evento, né, com mais novidades aí para vocês, mais informações de segurança, tá bom? Bom almoço para todos e até mais.